Meus amados, bom dia, a paz do Senhor, presbítero Silvio Moura do portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. Meus amados e amigos, neste momento eu vim trazer aqui uma publicação, um vídeo que me deixou estarrecido, me deixou chocado, na verdade, em virtude da infeliz declaração do pastor que vamos colocar aqui em breve o seu nome. Pois bem, a palavra de Deus, ela traz muitas passagens, sobretudo no Novo Testamento, onde vamos dar respaldo à nossa pesquisa e nós vamos aqui passar algumas informações a respeito de dízimos no Novo Testamento. Muitas pessoas nos meus vídeos comentam que o dízimo não é prática neotestamentária e eu entendo, tá certo, respeito, como outros vêm dizendo que é uma prática. E alguém sabe muito bem que eu já me posicionei contrário aos dízimos, mas esse contrário aos dízimos, que eu faço uma defesa ferrenha, é em virtude dos desvios. Oxalá que todos os dízimos fossem transformados em cestas básicas e assim por diante, fossem transformados em algo para benefício dos mais carentes. Meu ponto de vista é esse, eu não sou contra o dízimo, respeitando os que são, os que procuram ali justificar, explicar do ponto de vista bíblico, mas assim, a minha questão é, eu não sou completamente contra o dízimo, mas sou contrário àqueles que continuam dando dízimos, mesmo sabendo que o seu pastor é desonesto. Isso não é prática de cristão. Esse negócio de dizer eu dou meu dízimo e o pastor faça com ele o que quiser, é a mesma coisa de você saber que o cara vai beber e dizer eu dou minha ajuda social, ele faça o que quiser. Então você está sendo cúmplice. Então, mas vamos ao que interessa. Eu venho trazer algumas referências para os irmãos, para que vocês pesquisem na Bíblia, analisem na Bíblia, essas passagens relativas a dízimos, ofertas e assim por diante. Esse pastor, ele traz algumas explicações sobre dízimos. Inclusive, esse pastor é escritor. Então ele cita numa determinada obra que ele fez, que ele lançou, e que numa tiragem de 5.000 cópias, a mais acessada é a página 4. Página essa que fala sobre dízimos. E aí ele vem destacando, e ele coloca 4 pontos que ele faz questão de analisar e explicar para o público que ele estava pregando. E dos tópicos, um dos pontos que ele analisa é as desculpas que as pessoas fazem daqueles obreiros que não dão dízimos, as desculpas que eles criam. Em primeiro lugar, o dízimo pertenceu à lei cerimonial. E ele faz uma defesa ali, dizendo que não é da lei cerimonial, mas o dízimo é da lei moral. O segundo ponto que ele destaca é não dou dízimo, ele sempre citando as pessoas, não dou dízimo por conta disso. A segunda coisa, não dou dízimo porque não está no Novo Testamento. Aí ele diz o seguinte, Paulo troca a nomenclatura de levitas, sacerdotes levitas, por obreiros. E ele cita, todo obreiro é digno do seu salário. Depois, no terceiro tópico, o terceiro ponto que ele aborda, que ele está destrechando lá, que ele está explicando, ele diz o seguinte, não sou dizimista porque no Novo Testamento, Mateus capítulo 23, Jesus não referenda o dízimo. Aí ele explica que Jesus reprovou aqueles fariseus que queriam justificar-se por conta de serem dizimistas e assim estarem sobre os outros. A quarta desculpa das pessoas que não dão dízimo, segundo ele, pessoas que pegam seu dízimo e dão a outro. A quarta desculpa é o seguinte, pastor, eu não trouxe o dízimo para aqui
porque eu dei para outra pessoa. Ele cita até o Valdomiro, né, o do Chapéuzão, e ele diz o seguinte, ele conclui dizendo assim: quem deu autoridade para você dar o seu dízimo a outra pessoa ou a outra instituição? Então eu pesquisei aqui na Bíblia e trouxe algumas informações sobre dízimos. E essas informações estão em Mateus 23, estão em Lucas 11:42, estão em Lucas 18:11 e 12, estão em Hebreus 7:4-6. Hebreus 7, de 4 a 6. Hebreus fala exatamente, ele remonta ao tempo de Abraão. Depois vocês leiam direitinho. Pois bem, trouxe outras referências, e essas eu fui mais específico, quando eu trago, primeiro, Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. E naquela passagem, as pessoas davam mais do que dízimos. Mateus 5, 23 e 24. Jesus fala de pessoas que, se forem dar suas ofertas, ele não cita dízimo, cita oferta. Se você for deixar sua oferta no altar e lembrar que tem alguém contra você, então ele faz toda aquela, não entregue, deixe ali, volte e se reconcilie, assim por diante. Não fala de dízimo, Jesus não fala de dízimo. Depois, temos em Marcos capítulo 10, versículo 17, aquela questão daquele jovem que queria ser justo, e Jesus disse assim: se você quer ser perfeito, então você vende tudo e tira os 10%. Ele não disse isso. Ele disse: você vende tudo e dá aos pobres. Dá aos pobres. Dá quanto aos pobres? Tudo. Então observe que Jesus não teve o cuidado de dizer assim: tira os 10% e dê 90% ao pobre. Ele disse tudo. Os irmãos estão entendendo? Eu não sou contra dízimo. Eu não sou contra dízimo. Até porque a igreja precisa de ajuda. A igreja precisa de ajuda. Agora, ajuda essa você pode dar 10%, 20%, 5%, 2%. Não tem problema comigo. Quem é dizimista, louve a Deus por isso. Mas não pense que isso vai melhorar sua imagem diante de Deus. Dízimo é para sustento de levitas, não para justificação. Outra questão que eu encontrei aqui foi em João capítulo 12, versículo 4 e 5, onde aquela pobre mulher, ela veio e chorando, lavava os pés de Cristo, enxugava com seus cabelos, lavava com as lágrimas, enxugava com seus cabelos. E alguém disse assim: que desperdício! Agora veja a colocação: não se poderia vender tudo isso e dar quem? Aos pobres. Então essas passagens, elas em nenhum momento, e aí ele aborda que Paulo diz que todo obreiro é digno do seu salário. Vamos lá. Salário, existe um patrão que dá salário. Salário não é tirado, salário é dado. Patrão deve definir salários. Sim ou não? Quem é que dá sustentação econômica ao pastor? Os membros. Quem deve então estipular salário de pastor? Os membros, porque são os donos das finanças. É muito fácil defender dízimo e você mesmo vai lá e estipula seu dízimo. Então o povo é patrão, então o povo é que tem que estipular. E outra coisa, esse pastor, ele ignora que os dízimos não eram valores financeiros, moeda. Dízimo é sustento. E eu não vi até hoje nenhum dizer que os irmãos podem muito bem transformar dízimos em cortina para a igreja, em alimento para os pastores, em calçado para o pastor, em um sapato para o obreiro, em uma viagem para o obreiro que vai com a moto dele e não recebe nada por isso. Então nenhum pastor faz essa abordagem. São tendenciosos. E a gente precisa, irmãos, graças a Deus que temos hoje a internet, senão estaríamos aqui sem voz. Agora, esse pastor em apreço, o nome desse pastor é Enilson Heiderich. Eu acho que a pronúncia é essa. Esse pastor, pregando ali numa determinada igreja, ele cometeu um absurdo para mim.
foi muito infeliz. Esse pastor foi muito infeliz na sua declaração. Tão infeliz que eu quase não durmo à noite. Pensando, querendo fazer esse vídeo, mas já era tarde, e pensando, meu Deus, ainda existe isso. Não existe respeito à pragmática, à semântica, à exegese, à hermenêutica. Não existe respeito mais a nada. Cada um que faça a sua interpretação. E os irmãos sabem que para interpretar a Bíblia, precisamos respeitar exegese, hermenêutica e tudo mais. A palavra de Deus, a Bíblia, agora tornou-se como o direito da nossa nação. Cada um interpreta a seu bel prazer, a seu modo, e aí está acontecendo essa insegurança jurídica no nosso país, tanto quanto na igreja, porque cada um faz a sua interpretação. A interpretação é de acordo com a conveniência. Aí esse pastor, eu vou colocar aqui o áudio, esse pastor estava atendendo quando um noivo foi procurá-lo, que estava muito perturbado, muito preocupado. Por quê? Porque havia traído. E quando ele chega no gabinete pastoral, ele pergunta: o que é, meu jovem? Ele disse: estou muito perturbado, pastor, estou muito perturbado. Por quê? Porque eu fui traído. Mas você foi traído remotamente, não é? Através da internet? E ele diz: não, pastor, eu fui realmente traído. A minha noiva me traiu. E para minha surpresa, irmãos, eu até chego a rir. Porque, irmãos, é cômico. Sabe, é cômico uma situação dessa. Também eu sinto também que é um pouco de depreciar a sua inteligência, seu coeficiente de inteligência. É colocar a gente para baixo. É subestimar a classe da membresia. É subestimar as pessoas, sabe, que estão ali. Porque uma pessoa chega a um ponto de... A primeira coisa que esse pastor perguntou foi: você é dizimista? Meu irmão, o que tem a ver? O que tem a ver eu estar perturbado, aflito, com dízimo? Dízimo não é porta de bênção nos momentos. Dízimo não é condicionante de prosperidade do Novo Testamento, não. Esse pastor, a primeira coisa que ele fez foi a seguinte: a primeira pergunta, ele diz: você é dizimista? E o rapaz disse: não. Ele disse: foi por isso que você foi traído. E ele citou. Você vai ver que ali está recheado das bênçãos e das maldições, mas são decorrentes da palavra de Deus. Se você desobedecer, você é passivo disso. Se você obedecer, você será beneficiado com todas essas bênçãos que virão sobre ti. Agora, é interessante, e nós precisamos aqui levar você a debater nos comentários, vá lá por favor, que é interessante que ele diz que esse jovem foi traído porque não foi dizimista. Aí tem que necessariamente aceitar a minha colocação neste momento. E aí eu posso concluir, por inferência, que Urias não estava dando dízimo. Urias foi traído porque não estava dando dízimo. Esta é a conclusão infeliz que a gente teria que chegar, que a gente teria que defender. Mas a palavra de Deus é infalível. São os homens que distorcem para seu proveito e não para o proveito da comunidade. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado. Muito triste, pastor. Ô meu filho, que... Na igreja. E quem conhece Teixeira de Freitas sabe que a igreja é muito grande, mas tem problemas financeiros, porque a maioria dos obreiros não são dizimistas. 4 horas e meia. Quando eu terminei o seminário, pastor, um jovem que na época coordenava a mocidade, me chamou em particular,
Falou, pastor, eu estou muito triste. Mas muito triste, pastor. Ô meu filho, o que foi que você está triste? Pastor, mas só posso falar com o senhor em particular. É, só particular. Vamos ali perto daquela sala? Olha, vamos. Pastor, eu estou muito triste que a minha noiva me traiu. Como é que é, filho? A minha noiva me traiu. Mas traiu como assim? Talvez foi virtual, internet. Não, pastor. Foi vias de fatos. Foi comprovado. Ela confessou que me traiu com outro rapaz. Mas, comprovadamente, ela me traiu, pastor. Eu estou muito triste, pastor. Ela me traiu, ela saiu com outro homem, pastor. Minha noiva. Eu ia casar em março agora. Olhei para ele e falei, filho, vamos sentar aqui. Escute bem, vamos sentar aqui. Vamos. Posso fazer uma pergunta só? Pois não, pastor. O senhor vai me ajudar? O senhor vai orar por mim? Que eu estou muito angustiado. O senhor vai orar por mim? Deixa eu fazer uma pergunta só. Pode fazer, pastor. Você é dizimista? Pastor, pior que eu não sou. Você é bem empregado? Sou. Eu ganho R$4.600 por mês. Trabalho numa empresa aqui de confecção de jeans. Mas eu nunca fui dizimista. Ah, tá aí. Já descobri porque que sua noiva te traiu. Ah, pastor, que história é essa? Que história é essa? Eu estou pedindo ao senhor para orar por mim, me consolar o coração meu que está triste. O senhor pergunta se eu sou dizimista? Minha noiva me traiu. Vou mostrar para você porque que sua noiva te traiu. Vamos Deuteronômio 28. Você sabe que o maior compêndio teológico sobre finanças do Velho Testamento é Deuteronômio 28. Porque Deuteronômio 28, capítulo, do versículo 1 até o 13, fala que você vai ser tudo. Você vai ser cabeça e não cauda. Você vai emprestar dinheiro, não vai pedir emprestado a ninguém. A sua lavoura vai produzir. O seu gado vai produzir. Você sempre vai ficar por cima e não por baixo. Só que a parte B do versículo 13 fala assim: se obedeceres os meus mandamentos. Olha a condição sine qua non. Só que do versículo 14 até o 30, Deus tira tudo que Ele poderia dar àquele que deixa de ser dizimista. Porque dízimo começa com ação de graça no capítulo 14 de Gênesis e passa a ser um mandamento no resto das Escrituras. Pastor, mas que história é essa? Quer dizer que a minha noiva me traiu porque eu não sou dizimista? Está aqui, meu filho, ó, 28 e 30 de Deuteronômio. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá.